Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Portugal, geograficamente, pode ser definido com duas medidas. Menos de 250 quilómetros entre a zona costeira e a zona mais interior e menos de 600 quilómetros entre o território mais a norte e o território mais a sul. Ainda assim, o nosso país continua a viver de diferenças, clivagens e distâncias muito maiores do que aquelas que são geograficamente. As questões entre o litoral e o interior, entre a centralização e aquilo que alguns querem chamar regionalização, continuam a ser pertinentes e a existir todos os dias no pensamento, especialmente dos nossos autarcas. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. E porquê é que eu insisto em dar estas medidas? Olha, é porque depois de conhecer outros países com dimensões verdadeiramente gigantescas, eu questiono-me como é que nós não conseguimos diminuir estas diferenças, como é que não conseguimos mitigar o peso que os territórios litorais têm em relação a alguns dos territórios interiores. Queremos que tudo seja igual? Claro que não. Mas queremos que o desenvolvimento, esse sim, seja igual em todo o território português. Daí o PRR ser olhado por alguns como a verdadeira tábua de salvação para este Portugal desigual. Mas quanto mais eu penso, a menos conclusões chego. Digo eu que não percebo nada disto. Muito bem-vindo então a mais uma semana de conversas esta segunda-feira, pontapé de saída para mais esta semana de programas. Tal como eu dei os parabéns aos meus colegas sportinguistas pelo campeonato, também tenho que dar os parabéns a todos os adeptos do Futebol Clube do Porto por terem ganho a Taça de Portugal no dia de ontem. Parabéns. O nosso convidado de hoje é alguém que começou a conversar comigo quando eu ainda apresentava o Manhãs na TV, veio mostrar-nos a sua proposta de turismo rural e eis que, passados alguns anos, numas eleições verdadeiramente surpreendentes para ele também, é o atual presidente da Câmara Municipal de Mourão. João Fortes, muito boa noite. Obrigado por estares aqui connosco mais uma vez. Olha, João, podemos começar pela nossa nota introdutória. Realmente, Portugal, e desculpa a expressão, somos ridiculamente pequenos para tanta diferença que há entre litoral e interior, não achas? Sem dúvida, mas se me permitires, ainda antes de falar sobre isso e sobre esse mote com o qual me desafias, queria agradecer uma vez mais o convite à tua pessoa. Já criámos aqui também uma amizade, a qual eu valorizo muito, e também todo o programa que está por trás deste Isto é o Povo a Falar. De facto, a eleição foi surpreendente, mas ainda bem que assim é, com sentido de responsabilidade, tentamos levar o barco a bom porto. Os indicadores falam por si, estatísticos, o índice de desenvolvimento, de qualidade de vida. Infelizmente, temos um país a pender para o litoral e o desenvolvimento económico é maior nessa frente. Isso cria assimetrias e vicissitudes regionais. Eu sou autarca de uma terra do interior, transfronteiriça, com o índice de envelhecimento gritante, com desemprego, com muitos beneficiários de prestações sociais, e às vezes questiono-me que tipo de medida é que vamos pôr em prática sem ser o constante assistencialismo. Porque este assistencialismo, apesar de ser uma tábua de salvação para aqueles que são mais necessitados, a verdade é que depois não transforma nem capacita as pessoas para as ambicionar a serem algo na vida. Obviamente que os mandatos são excessivamente curtos. Eu julgo que aqui a Administração Central também tem que cooperar mais com as autarquias, porque apesar do percurso da descentralização, que supostamente é uma antecâmara
da afamada regionalização, a verdade é que depois temos poucas armas ao nosso dispor a nível de recursos técnicos. E claro, eu, apesar de hoje em dia ficar feliz, porque neste tipo de território vemos mais jovens a licenciarem-se, a ter habilitações superiores, nós não conseguimos estancar a tal hemorragia porque sofremos muita falta de atratividade empresarial no território. Não sei, quiçá um estatuto fiscal diferenciador com uma carga fiscal mais baixa para este tipo de territórios, na tentativa de alavancar e potenciar o desenvolvimento empresarial aqui. E nesse sentido, aquilo que nós observamos, e não sei se é uma realidade também no Alentejo, é que vêm também alguns estrangeiros viver as suas reformas nesses territórios, nessas zonas. Mas, apesar da sua capacidade, obviamente, financeira, não é uma ou outra família que vai criar um desenvolvimento económico tal nesses territórios que permita que os jovens lá continuem, ou não? Não, olha, quando o anterior governo lançou a iniciativa de terminar com os vistos gold, eu opus-me numa causa concreta, que era um investimento para novas unidades hoteleiras. Se é verdade que nos grandes centros urbanos, como Porto e Lisboa, a carência de habitação é tremenda, e eu julgo que a autarquia deve ter outro tipo de preocupação, inclusive limitar, eventualmente, a atribuição de novas licenças para cadeias hoteleiras, sem haver uma contrapartida de construção de habitação pública. No interior, felizmente, isso não acontece. Nós precisamos da outra parte, que é o emprego. Ou seja, a medida, quando foi tomada, foi uma medida draconiana, é igual para todos? Foi. Depois, mais tarde, veio-se a redefinir. Mas depois de alguma insistência de autarcas, inclusive autarcas que diziam, do mesmo partido, que diziam, bem, mas nós aqui precisamos de alojamento local, não vamos inviabilizar regeneração urbana dentro das áreas de requalificação para este tipo de projeto. Nós, no nosso caso, em Mourão, em particular, tínhamos 2 projetos turísticos que estão a nascer que iria, eventualmente, impedir esse progresso. Mas sim, é verdade, temos famílias que beneficiam de este estatuto vistos gold, mas não trazem riqueza acrescentada para o território. Muitos até, inclusive, e fiz essa análise, muitos estão 10, 15 anos em Portugal e quando os incentivos deixam de os favorecer, procuram outro país com as mesmas... São pessoas com alguma literacia financeira, verdade. Aquilo que nós não temos na nossa escola e que lhes permite, de facto, viver depois as suas reformas nos sítios que mais atratividade lhes apresentam. Quais foram os grandes desafios que encontraste e que ainda encontras? E, claro, obviamente, ser o autarca na época Covid também não deve ter sido muito fácil. Já foi numa época de transição para a quase normalidade que vivemos. Ainda me recordo, e bem, de termos que anunciar os casos na nossa rede da proteção civil, mas felizmente isso depois passou. Enquanto autarca, qual é que foi a maior dificuldade? Organizar equipas. Eu acho que talvez isso seja um ponto que é em comum com outros projetos empresariais. Definir os nossos objetivos, que já estavam plasmados no programa eleitoral, mas encontrar a equipa certa, que nos ajudasse, que confiássemos no dia-a-dia e que nos faça uma reestruturação do próprio funcionamento da autarquia, era absolutamente fundamental. Até porque muitas vezes corremos o risco, quando estamos demasiado tempo no poder, de achar que está tudo bem, já não vale a pena arriscar novas estratégias de desenvolvimento. E isso foi algo que me preocupou desde o início. Apanhei, sim, um processo de descentralização em curso em áreas sensíveis, como a educação, como a ação social, como a saúde. Foi difícil. Há que reconhecer que estas autarquias do interior, não é só a de Mourão, padecem de um mal. Apesar das autarquias e os serviços públicos existirem, a capacidade técnica que integra estas estruturas não tem a mesma capacidade de resposta, nem o mesmo grau de formação que outras autarquias. Portanto, assumir estas competências foi um desafio. Foi um desafio na educação, porque começámos a assumir a manutenção do edificado. Tivemos os pais a exigir mais à autarquia, quando no passado exigiam mais à direção de escola. Na ação social, os processos de rendimento social de inserção passaram na fase de concessão dos encargos que estas famílias têm para a autarquia, o que levou também que existisse uma formação intensiva dos técnicos superiores. Mas nesse aspecto devo dizer que é, talvez, das áreas que me dá mais gosto de trabalhar,
porque inclusive lançámos programas tão importantes como saúde oral para as mais jovens, com a oferta de higienização dentária, aquisição de próteses para os mais idosos, os rendimentos não permitem. Um projeto muito interessante, uma vez que em Mourão, como outros sítios, há falta de médicos de família. Temos uma médica de família apenas para 3 freguesias, quando a temos. Apesar desta ser uma luta intempestuosa da autarquia, a verdade é que não temos tido resposta. Portanto, o que é que fizemos? Garantir também transporte protocolado com os bombeiros voluntários, para que utentes mais carenciados, e não só séniores de terceira idade, possam dirigir-se às consultas. Porque muitos estão ali no limiar de elegibilidade para terem as credenciais médicas de acesso ao transporte, mas não as tendo, não tinham forma de ir a Évora. Muitos não têm forma de ir ao centro de saúde local de uma das freguesias rurais. E há pouco, ainda antes da entrevista começar, falávamos sobre transporte escolar e sobre alguns alunos há décadas atrás não terem transporte da freguesia rural para o centro urbano. E para mim, um idoso que não consiga nem sequer ir ao centro de saúde local afligia-me. Portanto, são respostas que a autarquia está a dar. E manter esse cidadão fora de um serviço que está protocolado só por causa de uns tostões é um bocado... não sei. As regras às vezes são cegas. Portanto, temos de ter esta sensibilidade e flexibilidade, e eu acho que é nisso que os autarcas, diria que vencem a administração central, porque têm uma preocupação acrescida e outro tipo de elasticidade emocional para chegar a casos individuais. Olha, por falares em autarquia e administração central, deixa-me deixar aqui uma pequena provocação. Tu fostes eleito pelo PSD, na altura o presidente do PSD era Rui Rio. Como é que tem sido a relação do novo presidente do PSD, atual primeiro-ministro, não é? E os seus autarcas? Eu julgo que o líder do partido tem tido uma preocupação com todos os autarcas, inclusive já agora na própria governação do país, em que tem existido, eu julgo, mas não é só autarcas do próprio partido, telefonema a autarcas para saber que projetos é que estão em curso, a fase de maturação dos projetos do PRR, os novos avisos dos programas regionais operacionais, há essa preocupação. Ainda antes de ser eleito líder do partido e primeiro-ministro, o Luís Montenegro também teve essa faceta de trabalhar muito com a estrutura autónoma do partido, que são os autarcas sociais-democratas, sabendo ele que um autarca no terreno que esteja implantado é também um garante de uma boa votação, em teoria, para o partido. É óbvio que agora as lutas são outras para o Primeiro-Ministro, tem muitos assuntos certamente para resolver, mas espero que não se esqueça de alguns assuntos que estavam por fechar junto às autarquias, como o processo ainda da descentralização em curso, também a revisão do estatuto do eleito local. Nós continuamos a ser aqueles na administração pública que ainda têm um corte de vencimento de 5% imposto na altura pela Troika, além de outras mais-valias que nos foram retiradas, e julgo que numa altura em que toda a administração pública já recuperou, julgo que também é a altura de valorizar os autarcas, porque são esses, no fundo, que garantem um bom funcionamento das suas comunidades. E outro ponto que me parece importante, que tem a ver com a forma de financiamento das autarquias, em que aquilo que os autarcas têm vindo a exigir de todos os campos políticos é um aumento do financiamento das autarquias. Mas não queremos só dinheiro por dinheiro, queremos ter dinheiro para executar políticas que muitas vezes a administração pública central não chega. E há aqui um dado interessante. Nós, em Portugal, do PIB... Com a transição, e não te esqueças dos dados do PIB, com a transição das competências, deve ter existido também alguma transição de dinheiro, não? Houve. Neste momento, dos estudos que existem, houve, obviamente. No caso concreto da autarquia de Mourão, só temos déficit na educação, na saúde e na ação social, não. Há autarquias que têm noutros setores, inclusive é da saúde. Posso, no entanto, adiantar, e isso é algo que o Governo tem que resolver na pasta da coesão, é autarquias que já reportaram à Direção-Geral das Autarquias Locais e ao Ministério da Coesão, nas comissões de acompanhamento respectivas, este desfazamento entre as verbas transferidas e aquilo que é gasto, autarquias há um ano que não recebem com retroativos os déficits, ou seja, estão a incorporar nas suas contas, no seu orçamento, estes déficits. Há autarquias que, no caso dos transportes escolares, já têm mais de 1 milhão de euros de déficit. E isto, a longo prazo, obviamente, não é sustentável, e até porque retira margem para a aplicação noutros projetos de igual importância. Aquilo que nós reclamamos e pugnamos é um aumento global
tentando convergir mais o financiamento das autarquias portuguesas para a média europeia. Nós estamos a 13, 14% do PIB é transferido para as autarquias e aquilo que desejamos era um valor aproximado de 17% a 18%. Veremos. João, é porque somos amigos. Eu gosto deste teu entusiasmo, mas nada em nós converge com os bons indicadores europeus. Mas pronto, vamos acreditar. Mas enquanto autarca tenho que defender a minha parte, dos meus colegas. Vamos acreditar. Olha, e só para ficarmos aqui um bocadinho no PSD, e algo que aconteceu ontem, foi as eleições na Madeira. Se me puderes dar um pouco a tua leitura. Ficar satisfeito pela reeleição de Albuquerque para líder do governo regional. Confesso que já antevia uma queda da votação do PSD, até por aquilo que foi exposto pela comunicação social, indícios de casos de corrupção do Presidente da Câmara de Funchal e também de Miguel Albuquerque. O resultado ainda assim demonstra que o PSD tem mesmo muita força na região autónoma da Madeira, se calhar muito em virtude de termos tido um grande líder regional que foi Alberto João Jardim. A meu ver, o PS teve uma derrota estrondosa. O Paulo Cafofo, quer queiramos, quer não, tem sido o líder regional do Partido Socialista, foi secretário de Estado, teve sempre um intenso protagonismo, foi presidente de Câmara de Funchal e ainda assim eu até fiquei espantado dele próprio não ter apresentado a demissão no dia seguinte a esta derrota estrondosa. E eu não alinho nesta alberga. Houve alguém que lhe chamou albergue espanhol, que é agora a tentativa do Partido Socialista querer fazer uma reedição, que eu julgo que não vai ser bem sucedida, à semelhante à geringonça que aconteceu em Portugal. Porque o PSD não tem maioria, o JPP foi de facto o grande vencedor, um partido com uma simbiose regional muito forte, elegeu agora com 16 a 7%, julgo que 9 deputados. Portanto, não vai haver uma figura de maioria, mas eu também te devo dizer, João, enquanto amigo, eu gozo de maioria na Câmara Municipal. Ainda bem que assim o é. Na Assembleia Municipal, não. Mas a política faz disto mesmo, de revés, de lutas, de obstáculos, de negociações. Às vezes a política, devido ao regime democrático, demora um pouco mais de tempo em impasses até à resolução da situação. Mas ainda assim é aquele regime que achamos que é o melhor. E esses consensos são importantes para a estabilidade das políticas públicas, correndo o risco, muitas vezes, graças a maiorias, tomarmos hoje determinada ação, mas vem outro governo que acha precisamente o contrário. Portanto, estes consensos globais de política são importantes. Acho que o PSD, com o resultado que teve, ainda que seja de vitória, tem que perceber que é a altura de abraçar um novo desafio para o qual não estava habituado, aliando-se com os parceiros naturais, eventualmente com a IEL, eventualmente com o CDS, parece-me a mim, e tentando de ponta a ponta, orçamento a orçamento, negociar cada um dos documentos, porque há sempre espaço para acolher propostas dos outros, é aquilo que eu tenho aprendido. É interessante não teres falado no Chega, mas a verdade é que Miguel Albuquerque nunca falou de linhas vermelhas. João, quando olhamos para os municípios em Portugal, de alguma forma estamos a ver um microcosmos do nosso país. Que tipo de dificuldades é que tu encontras também em Mourão? Se há alguma realidade quanto a questões de imigração, problemas na habitação, o envelhecimento, a falta de capacidade de captar e manter os quadros mais jovens? É curioso referires isso, porque também neste processo de evolução enquanto pessoa e enquanto autarca, tenho percebido que muitas vezes nos fechamos na nossa quintinha, no nosso município, e o reflexo do que se passa em cada um dos municípios, se formos aprofundar, é um reflexo do que se passa a nível nacional, e falavas exatamente sobre isso. No caso particular do interior, temos a problemática do índice de envelhecimento, em que não conseguimos, a estrutura etária está completamente invertida. Ainda assim, a persecução de políticas de apoio a esta comunidade não pode ser prescindida, claro. Antes pelo contrário. Tem sido feita uma aposta, no caso de Mourão, eu julgo que nos outros, jovens vão lá fora, estudem, a Câmara também apoia com as habituais bolsas de estudo. Temos tentado, através da autarquia, garantir o regresso de alguns jovens dotados, iliterados e habilitados. Temos também nestas câmaras do interior, para quem não sabe, um mapa de pessoal muito envelhecido. E precisamos destes jovens. Se calhar o melhor era que fossem investidores e privados que criassem riqueza. Mas já trazê-los de volta para os seus projetos de família já não é despiciando. Em relação à migração, e isto para dizer o quê? É que depois, com estas quintinhas em que nos fechamos nós próprios,
perdemos um bocadinho o norte da ligação que podemos ter com outros municípios numa plataforma superconcia em que partilhamos os mesmos problemas. Mas depois gastamos energias individualmente a tentar resolver os problemas que cada um tem. Quando podíamos eventualmente até absorver algum do conhecimento que outros já tiveram a resolver determinadas coisas. Ou seja, acho que tem que haver mais trabalho em rede, que não é fácil. Eu tenho tentado fazer esse caminho com câmaras até de outro distrito e de outras cores políticas em problemas comuns, como esta questão da migração, como a questão de investimentos que possam capacitar mais o território. Mas em relação à migração, e este fim de semana tive um certame gastronómico em Mourão e no discurso de abertura, porque havia empresários do setor agrícola, empresários do setor turístico, defendi algo que é a minha linha de pensamento. O Alentejo precisa, neste momento, desta mão de obra oriunda do exterior. Aliás, nós temos fortes relações históricas também com a migração. Quem não das nossas famílias já emigrou e já passou também por dificuldades. Agora, tem que ser de forma também controlada, com contratos de trabalho verdadeiros, não fictícios, com empresas que estejam devidamente registadas, com um histórico de contribuições para a segurança social, porque aquilo que eu temo, e ainda bem que em Mourão isso não está a acontecer, mas noutros concelhos já acontece, é que depois estes pobres migrantes fiquem à sua mercê e à sua sorte. Obviamente que as autarquias vão ter um papel fundamental nesta área. Ainda hoje saía um estudo sobre que municípios é que estão preparados para esta realidade. E menos de 10% dos 308 tinham planos específicos de acompanhamento. Sendo que parece que andamos sempre atrás. Não gostamos de planear. Gostamos sempre de resolver no momento. É verdade. E isso também me deixou um alerta. Eu não tenho um plano semelhante, mas deixou-me alerta. Bem, isso se calhar é matemática importante em que temos que nos envolver. Antes que tenhas o problema, já tens um plano, pelo menos. Mas, João, só para dar nota que sim, precisamos desta mão de obra na agricultura, e isso é perfeitamente sentido. E agora, cada vez mais, e não é segredo nenhum, que há muito investimento do setor turístico no interior do país, em zonas que antes não se imaginavam com este potencial. E sem estes migrantes não temos mão de obra para meter as cozinhas, a recepção, o housekeeping a funcionar. Deve, se calhar, eventualmente existir um limite anual que também não coloque em risco a geração de emprego para os portugueses. Isso também parece legítimo. Ainda que, muitas vezes, não haja uma reconfiguração do perfil de competências de muitos portugueses, porque, percebo, não querem ser mal pagos, não querem ter, às vezes, um trabalho em que não há uma flexibilidade de qualidade pessoal de vida e a qualidade do trabalho. E, portanto, também é um desafio para os próprios empresários. De facto, já lá vai o tempo, e eu conheço algumas pessoas assim, até pessoas por quem eu nutro um grande carinho, que são pessoas que vieram do interior norte para o Algarve, começar a trabalhar nos hotéis, e eram de facto essas pessoas que eram o suporte da indústria hoteleira, pessoas que não tinham grandes qualificações, mas que de facto desempenhavam bem as suas funções. Tu falaste em reconfiguração, e de facto numa sociedade onde há uma velocidade ainda maior, achas que isto também seria necessário? E aqui tenho que apontar o dedo ao ensino. Achas que a escola necessitava também de se reconfigurar para que o ensino esteja preparado para acompanhar esta nossa sociedade atual? Eu diria que sim. Não é a minha área de especialização, sim. Devo admiti-lo, mas sinto que uma grande parte dos jovens, na relação que têm com o ensino, ainda há um arquétipo que não tem relação direta com as potencialidades das economias regionais. E isso faz com que muitos tenham um ensino demasiado abrangente para aquilo que podia ser eventualmente o seu futuro profissional. Também entendo e sinto que os jovens, e falo particularmente do meu concelho, quando chegam ao final do ensino básico, que é aquilo que temos, e vão para o secundário, vão com uma falta de orientação brutal. Isso faz dispersá-los, muitas vezes, em áreas que, se calhar, que são distintas daquelas que o mercado de trabalho procura. Portanto, se calhar, o próprio ensino terá que se reconfigurar mais para um sistema de oportunidades que temos para oferecer a nível da economia regional. Olha, algo que mencionaste, creio que enquanto estávamos ali à espera para entrar e que eu não tinha a noção, é que, e voltando a estes fluxos migratórios, alguns deles, especialmente no setor primário, não são fluxos que acabem por se cristalizar
digamos, na autarquia, não é? São grupos de trabalhadores que vêm só temporariamente executar alguma tarefa, é isso? Há muitas empresas de emprego temporário em que grandes exploradores agrícolas acabam por contratar e estes funcionários muitas vezes estão numa localidade, no outro dia podem estar noutra localidade e, inclusive, têm potenciado muitas relações transfronteiriças. Okay. Uns estão em Portugal e vão trabalhar para a Espanha, outros estão em Espanha e vêm trabalhar para Portugal. O que também, num espaço de fronteiras aberto, ao contrário do que acontecia, e felizmente há muitos anos atrás, temos esta facilidade de circulação, mas também é um desafio para as autoridades locais no acompanhamento. Nós temos a preocupação quando percebemos que há situações estranhas de sobrelotação, apesar de achar que ainda não é uma competência direta da autarquia, enquanto autarca sinto a preocupação pela humanização das condições de trabalho destes trabalhadores e as equipas de ação social, se for preciso e se eu achar conveniente, muitas vezes denunciam essas situações de sobrelotação. No caso de Mourão, por acaso já aconteceu uma vez, onde as forças de autoridade locais, inclusive, encontraram pessoas que não estavam devidamente em Portugal e que acabaram por ser expatriadas de novo, julgo eu, para um país africano. Agora, o Alentejo de há 50 anos, Portugal de há 50 anos, principalmente na faixa interior, já não é o mesmo. Hoje o fluxo de informação e de circulação leva a que tenhamos muito mais visitantes, muito mais pessoas. Também leva a que, num conflito intergeracional em que temos uma população muito envelhecida, este receio do desconhecido, este receio do medo, leva-nos a procurar resguardo e leva às vezes até à percepção da insegurança pública, que em muitos sítios tem sido gerada, não sei se de forma conveniente ou inconveniente, e até às vezes galvanizada por partidos mais extremistas. Eu recordo-me de alguns vídeos em Beja, de agressões a migrantes, não sei se terão respondido a provocações, no Algarve também, mas a verdade é que eu acho que esta realidade está para ficar. E eu sou uma pessoa que tem por sorte ter viajado também como o João. Eu gosto da multiculturalidade, gosto deste caldeirão de mistura de comunidades que não se devem recear elas próprias entre elas, mas sim abraçar-se. Mas isto leva tempo e nas populações, nas franjas mais envelhecidas, temo bem que já não chegaremos a tempo. Trabalhemos então com a juventude e a realidade do Alentejo mudou substancialmente e isso leva-me a um tema da segurança pública que eu acho que é importante e muitos autarcas, e fala-se já a nível nacional, que é a percepção de insegurança gerada por estas comunidades de migrantes. A verdade é que este medo do desconhecido leva a que muitas vezes estas pessoas também não sejam integradas da forma como deviam. A falta de acompanhamento e de fiscalização da Administração Central leva a que muitas, por vezes, sejam desprovidas de qualquer condição de vida e aí sim temos um problema porque ficam à sua mercê, sem comer, sem saber para onde dormir. E sim, eu tenho receio que possa gerar uma convulsão e potenciar o clima de insegurança. Teremos todos que ser mais vigilantes. Mas João, nesse sentido, e aquilo que apresentas é de facto aquilo que qualquer pessoa que consegue ver as coisas com isenção se apercebe, é que há um circuito, por assim dizer, isto é quase, desculpa a expressão, uma pescadinha de rabo na boca, que um problema ou um posicionamento ou uma percepção vai causar uma exclusão vai causar a dificuldade vai causar a marginalidade, e a marginalidade depois vai dizer, estás a ver, aqueles de facto são os malandros. Ou seja, na realidade todos temos que fazer alguma coisa. Nós, ou seja, as populações dos municípios, mas também tem que haver um diálogo com essas comunidades. É difícil, não é difícil, não passa também por aí? Passa sem dúvida. Eu temo bem, e referiste, eu gosto de ser isento nestas temáticas e temo bem que aquilo que diz coincide com a verdade. Por vezes é mais fácil escondermos atrás da cortina em vez de enfrentarmos e tentarmos compreender o problema do lado de lá. Muitas vezes a barreira linguística nesta questão dos migrantes, sim, mas também há outras minorias, há outras comunidades, há outros diálogos que são difíceis. Barreiras culturais? Há barreiras culturais muito fortes. Mas eu sou daqueles que acha que na diferença cultural, que deve ser também protegida e salvaguardada, todos nós temos os nossos próprios costumes, inclusive dentro de Portugal, nem que seja pela questão do sotaque, todos falamos de forma diferente. E isso é uma mais-valia. Mas esta dificuldade de diálogo
muitas vezes é também gerada pela frustração da ligação que fazemos sem consequências práticas e sem respostas práticas. No caso dos migrantes, eu devo admitir que não me parece que os municípios ainda estejam a dar passos significativos nesta ligação de mediação cultural. Parece-me que é um fenómeno que afeta os municípios, mas para os quais os municípios ainda não despertaram os olhos. No entanto, temos outras comunidades, como por exemplo as comunidades de etnia cigana, devo admiti-lo, e a Mourão tem preponderância, no qual nós tentamos estabelecer uma ligação. Há famílias em que é mais fácil de falar, perceber, chamá-los à razão, tentar que haja mais uma aculturação, mais um espaço em que se envolvam na comunidade dominante, e outras que nem por isso. Mas aí, em última instância, não cabe à autarquia, cabe quando são infringidas regras, quando são infringidas leis. E isso, sucessivamente, em muitos casos, acontece. E este fim de semana posso dizer que um carro dos bombeiros em Mourão foi apedrejado, quando ia socorrer um incêndio num bairro de género ilegal. E hoje foi presente a tribunal um desses jovens que apedrejou o carro. Eu só espero, e é isso que muitas vezes não acontece, que a nossa justiça possa dar um sinal na tentativa de reconverter esta pessoa e chamá-la à razão. Mas muitas vezes o que assistimos é, no dia seguinte, já está a perpetuar novamente alguns desses casos. Comportamento. Às vezes, quando vão para a prisão, vêm da prisão melhor preparados. É verdade. Já tivemos aqui pessoas várias vezes a dizer isso. Portanto, às vezes é uma luta incessante, frustrante, porque parece que nunca a ganhamos, mas temos que ter o ânimo de encarar o desafio diário da tentativa de resposta. E para desmistificar isto, ninguém está aqui a dizer que são essas comunidades ou qualquer outra comunidade os causadores dos grandes problemas do município de Mourão, não é? De todo. Aliás, mesmo a nível nacional, isto faz-me lembrar, e sei que tu gostas de história, eu também gosto de história, não sou tão ávido como tu, a verdade seja dita, peço desculpa com a humildade. Eu sei com tantos elogios, não sei o que é que queres que eu te pergunte mais. Mas gosto muito da história da Segunda Guerra Mundial e percebo o quão, na Alemanha nazi, o facto de ter sido encontrado um bode expiatório para os problemas daquela nação depois da Primeira Guerra Mundial e depois daquela grande inflação galopante e da miséria, foram os judeus ricos que não redistribuíam a riqueza. Eu às vezes temo que tentemos fazer esse exercício de retórica e demagógica em Portugal. Não, o problema não são estas minorias. Tomara que fosse, era mais fácil de resolver. Mas numa comunidade como Mourão, em que algumas minorias já ocupam 14% da população, claro que tem que ser olhado de outra forma. Até porque eu, tanto quanto me lembro, Ricardo Salgado não representa nenhuma dessas minorias que estamos aqui a falar, não é? Nem o João Rendeiro, nem o Manuel Pinho, nem outros. E que lesaram muito mais o interesse nacional e os cofres como é óbvio. Olha, João, e como é que está o PRR? Porque, de facto, o PRR... António Costa falou da bazuca, assim que recebeu a primeira tranche perguntou se podia ir logo ao banco, ou seja, vinha aí o novo Messias da economia portuguesa. Como é que estão esses fundos, como é que está a execução, sendo que a Comissão Europeia já disse que o prazo é aquele, depois daquele prazo o dinheiro que não foi gasto, tem que voltar para Bruxelas. PRR, 3 problemáticas principais e falo com justa causa. Primeiro, a forma como os avisos foram desenvolvidos e a forma como foi vendido o PRR, 100% de financiamento, e falo para projetos, neste caso, municipais. Porque há outro logro. Infelizmente, e eu a defendia, que o PRR deveria ter sido mais aplicado para o setor empresarial. Foi este que sofreu em primeira mão o impacto da pandemia. E o PRR era precisamente para estimular a economia após um flagelo que foi a pandemia, em que cortou os circuitos comerciais e muitas atividades. E não foi assim. Primeiro, o público para mitigar alguma da falta de investimento público que existiu durante a governação anterior. Depois, eu falo com causa porque tenho em execução uma creche municipal. É um projeto que vai custar... Isto é sintomático nos projetos do PRR, para quem nos ouve perceber. Temos muitos projetos que nos foram vendidos como financiamento em 100%, mas na realidade, na fórmula de concessão do aviso, é financiado por cada vaga de aluno criado, neste caso a creche. Quando vamos fazer as contas, mesmo empolando o valor e sendo muito otimista, vamos criar 40 lugares para crianças. Dá 500 mil euros de financiamento. Mas na realidade a obra custa 1 milhão de euros. Porquê? Porque a concessão dos custos padrão
que estão adjacentes à fórmula dos avisos estão baseados em custos de 2019. Muitas vezes 2020. Ou seja, antes da pandemia, em que tudo e antes mudou. da crise da Rússia, antes da inflação. Em que as cadeias de abastecimento foram alteradas substancialmente. Pressão para as autarquias porque querem executar, mas ainda assim têm que recorrer a financiamentos ou à banca, o que dificulta a execução. O exemplo, claro, de IPSS que concorreram a avisos sociais, que desistiram porque não têm dinheiro e as autarquias não conseguem também dar a contrapartida. Esta questão de não investimento no privado, a falta de comunicação do PRR às respostas que questionamos. Dou outro exemplo. Queremos ser às vezes mais papistas que o Papa. E, bem, devemos ter edifícios mais convergentes com as metas climáticas a que nos propusemos. Mas colocamos a fasquia tão elevada que agora é difícil conseguir executar projetos com aquelas metas até junho de 2026. Portanto, está o caldo entornado, não temos resposta muitas vezes da Comissão de Gestão do PRR, não temos resposta às nossas questões, inclusive até os próprios reembolsos que colocamos. Dou-te o exemplo de uma plataforma escolar elevatória que colocámos no nosso agrupamento. O projeto já terminou há cerca de 6, 7 meses. A plataforma custou 17 mil euros. O financiamento do PRR foi 6.666, porque era o cálculo estimado do custo da plataforma. Este número, 6.666, é o número da besta, segundo a Bíblia, não é? Foi quase o triplo do valor. Mas já pedimos o reembolso há meses. Só ainda recebemos 1.000 euros de adiantamento assim que o projeto foi aprovado. Continuamos à espera de receber 5.000 euros. E isto tudo, em hecatombe, vai dificultando a execução até junho de 2026. Eu não vou ter a execução de um projeto que é estratégico para muitas autarquias, que é a estratégia local de habitação, a construção de habitação pública, mas com a quantidade de dificuldades, dificuldade de operacionalização, tem bem que muitas autarquias não vão conseguir ter as obras terminadas até junho de 2026. Resta saber se o Governo e o Ministro da Coesão e a Europa permite a extensão deste prazo para a conclusão das obras. Bem, já deixámos de estar no mundo real e começamos a passar para o transcendental. Já estamos na fé de que vamos executar o PRR. Olha, João, ainda relativamente ao PRR, algo que é estratégico e absolutamente essencial, especialmente no Alentejo, como é que estão as questões da água no Alentejo? No caso concreto, Alqueva, estamos bem. Felizmente foi um ano com muita chuva, com muita precipitação. O recurso hidrológico favoreceu a cota... Aliás, garantimos quase a cota máxima em Alqueva. Eu gosto de pensar o país por igual. Neste momento, quem vive pior são os nossos vizinhos algarvios. Já se fala numa transfega eventual da Alqueva para o Algarve. Claro que isso irá prejudicar. Estima-se que, se isso acontecer, que pode demorar muito tempo, e essa é outra crítica que eu faço, e eventualmente, chamando os bois pelo nome, talvez tenha sido essa também uma das razões pelo qual o Chega teve um grande resultado no Algarve. Aliás, foi o partido mais votado. Sabes porquê, João? Porque há anos que esta questão da seca tem vindo a alarmar os algarvios. Há anos que se fala da construção de uma barragem, da transfega do Alqueva para o Algarve, ou inclusive de salinizadoras que já existem também em Espanha. Governo após governo, inclusive é o meu, vamos fazer, nunca se faz. Essa questão também foi uma questão que pesou muito aos algarvios de saturação, de verem que as políticas não eram concretizadas. No Alentejo, felizmente, como disse, estamos bem providos de água. Os algarvios, para mim, são aqueles que estão a sofrer mais. É importante avançar e eu, enquanto autarca, não podia deixar de, num princípio de subsidiariedade, ajudar os algarvios esta intencionalidade que eles próprios têm. No entanto, também temos que estar a par de que há projetos agrícolas que começam a necessitar de abrandar. Nós fomos inundados no Alentejo, como sabes, por explorações super intensivas, com muitos investimentos espanhóis, ao contrário, às vezes, do que aquilo que imaginamos. Não criam assim tantos postos de trabalho, porque há uma intensa mecanização e têm vindo a desvirtuar por completo a nossa paisagem, os nossos recursos hídricos e também os nossos recursos naturais, como, por exemplo, a paisagem de montado. Acho que é uma altura de o que temos é para manter, mas talvez tenhamos que olhar para outras áreas de cultivo com maior sustentabilidade. A nível do Alqueva, há aqui também um tema importante e não é só, não sei se conhecias, estamos quase a chegar a acordo dos municípios de norte a sul do país, porque até aqui não havia um ressarcimento direto dos prédios, vulgo barragens, áreas inundadas e aquelas que têm os paradões e os centros eletroprodutores, não havia uma gratificação, um pagamento do IMI aos municípios. Estamos neste momento nessa batalha,
tivemos já uma reunião com a AT, estamos a definir a fórmula de cálculo e eu julgo que isto depois vai para tribunal, porque ninguém quer pagar o IMI. A R-Redes não quer pagar o IMI. E quem são os detentores dos empreendimentos de fins múltiplos, como as barragens, não querem pagar IMI. Mas para dar esta nota importante de que estamos quase a chegar a este bom porto. Mas a água é um recurso que nos preocupa. Felizmente eu não posso, como disse, e vou voltar a repetir, queixar-me de Alqueva, mas é uma questão que temos que olhar com atenção, até porque vimos fenómenos, por exemplo, extremos na nossa vizinha Espanha, com algumas dificuldades, fruto do excesso e da não regulação da prática agrícola. Esperemos que isso em Portugal, que eu acho que já excedeu em alguns campos, não exceda ainda mais. Olha, João, e vamos começar a terminar, ainda temos 10 minutos, mas vamos começar a terminar com algo que, de facto, a descentralizar ou regionalizar. Agora que és autarca, és a favor da regionalização ou a descentralização, de facto, pode resolver algumas coisas? Eu acho que esta é a parte difícil. Temos que tentar dirimir se dizemos aquilo que o partido quer que nós digamos ou não. Eu acho que ainda não é momento de regionalizar. Apesar de ser adiada porque está na Constituição, houve já um referendo para tal, onde foi chumbada. João, na Constituição também está a dignidade da vida humana e já somos um país onde o aborto vulgarizou-se, está o direito à habitação e temos... tu não deves ter este problema de gente a dormir na Gar do Oriente, não tens nenhuma Gar do Oriente lá. Felizmente. Aqui temos, já viste. E surpreendeu muito aquilo, quando soube essa notícia, famílias que trabalham. E que têm trabalhos. Trabalham na Gar do Oriente. Prontos, mas dar-te nota, eu acho que o caminho da descentralização foi importante para que as próprias autarquias estejam em contacto com áreas temáticas com as quais não estavam. Numa preparação, numa antecâmara, como eu referi, foi o termo que designei, para a suposta regionalização. Não tenho dúvidas, no entanto, apesar de ser um país extremamente pequeno, que dar um cunho regional às políticas que queremos desenvolver iria ajudar nesta diferenciação e atratividade territorial. Não tenho dúvidas nenhumas. Porque não é suposto a autarquia ser unicamente o capataz das políticas do Governo Central. Sem dúvida. Os autarcas também são eleitos para implementar e pensar as suas autarquias, não é? Sem dúvida. E o país, apesar de ser pequeno, temos idiosincrasias regionais e elas também devem ser valorizadas. Talvez a antecâmara da descentralização, uma vez mais, seja importante para apalparmos terreno e até para percebermos os valores que podem estar associados a uma transferência total de domínios e de recursos para uma esfera regional. Admito que sim. Não tenho dúvidas nenhumas e vemos isso na Madeira, vimos nos Açores, uns exemplos melhores que outros, mas eu acho que talvez, como a semelhança de Espanha ou outros países europeus, Portugal funcionaria melhor. Porque também há um argumento que é utilizado, que é o custo que iríamos ter, julgo que isso seria residual, teríamos uma Assembleia Regional, mas há outro custo que era a competitividade entre regiões. Eu sou daqueles que valoriza a competitividade, por forma a diferenciarmos. Mas neste momento isso já acontece. Dou-te um exemplo claro de algo que é hediondo, mas acontece. Setor da saúde. Nós, neste momento, no setor da saúde, numa área que não é competência direta das autarquias, temos municípios e presidentes de Câmara num leilão aberto de propostas. Eu também alinhei nesse leilão, mas como tenho menos dinheiro, não consigo chegar ao calcanhar de outros com mais recursos. A verdade é essa. A oferecer pacotes remuneratórios extra a médicos que se queiram fixar, apesar de não serem os municípios a contratá-los. Ou habitação, ou bolsas de transporte. Portanto, já temos esse leilão aberto, já temos essa competitividade. Só que em vez de ser regional, é municipal, que eu acho que ainda é pior. Ainda há mais um trambolhão e voltas para aqui e para ali. Portanto, eu acho que numa lógica de política concertada e estratégica, até na captação de investimento, funcionaríamos melhor numa ótica regional. Ou em vez de andarmos em debanada, e como eu te referi há pouco, isolados a trabalhar cada um para si, que é isso que muitas vezes acontece, apesar de não ser bonito dizer isto, é isso que acontece muitas vezes. Acho que vai demorar tempo, é difícil a algum governo de querer assumir a regionalização como imperativo, e depois é estes cálculos taticistas de eleição em eleição, num clima muito volátil, em que não sabemos o que acontece no Orçamento de Estado e se há uma queda do governo, mas sim, vamos deixar amadurecer a questão da descentralização. Há áreas da descentralização que avançaram mais depressa, como te disse, a questão da saúde.
a ação social, a educação, mas há outras que a tutela ainda não trabalhou rigorosamente nada, como infraestruturas, habitação, portos, bem, entre outras. Portanto, foi um trabalho adiado do anterior governo, espero que este dê continuidade. Mas quero acreditar que vai ser um tema que, se eu vier aqui daqui a 10 anos, acho que ainda vamos falar deste tema. Sim, porque isto também é a seguir ao aeroporto aqui de Lisboa. É tal e qual, a regionalização é capaz de ser bem. É capaz de ser o segundo tema. Olha, por falar em aeroporto, faz-me lembrar o turismo e de facto eu sei que foste um empreendedor na área turística. Foi a primeira vez que te entrevistei, de facto foi dentro dessas tuas competências. E sendo o turismo importante, sem sombra de dúvidas, achas que é, de facto, o turismo a principal alavanca de desenvolvimento de municípios como um Mourão? Ou temos que voltar a olhar para o setor primário ou para a indústria e tentar criar aí valor para esse desenvolvimento? Seguindo a linha de tendência, é mais fácil assumirmos os factos. Neste momento, o setor terciário, representado pelos serviços, o comércio, a restauração, a hotelaria, é aquele que tem emergido. Inclusive, num concelho rural, com as particularidades de Mourão e da faixa interior, é isso que está a acontecer. Há um erro básico na economia, que é colocarmos todos os ovos no mesmo cesto. Pois. Todos nós vamos aprendendo isso. E deixar tudo nas mãos do turismo é perigoso. Basta que haja uma inversão no contexto geopolítico. E não só, olha o que aconteceu há 2 anos. Tal e qual, com a pandemia. Foi o primeiro setor logo. É verdade que o turismo interno, nessa altura, foi a salvaguarda. Na parte final. Na parte final. Tinhas limitações até a nível concelho. Exatamente. Sim, a nível concelho. Agora, infelizmente, o apetite voraz do capitalismo, que eu defendo, leva a que o que está a dar, vamos investir no que está a dar. E falta este planeamento estratégico. Mas eu acho que é importante não descurarmos, como tu disseste, a produção própria, correndo o risco... Não é aí onde o município tem alguma voz, não é aí onde o município pode lançar concursos, incentivar, mas dou-te um exemplo, procurar parcerias. Vou falar aqui vou puxar a brasa à minha sardinha, porque gosto de falar disto, mas Mourão foi, com a Alqueva, um projeto de desígnio nacional, o município mais afetado. Não só porque cedeu 1/3 do seu território, na altura, como também teve que ver a Aldeia da Luz antiga ser destruída para dar lugar a uma nova. Tudo bem, era um projeto importante, desígnio nacional. Mas pasmo se eu era um puto, acho que posso dizer isto na televisão, pode. Não posso? Esta hora pode. Era um puto, portanto não interferi no processo, tomara que já fosse Presidente de Câmara na altura, se calhar as coisas teriam sido diferentes. Mas nós não temos regadio no Concelho, ou seja, no Concelho de Mourão só a zona da Aldeia da Luz é que ficou com hectares de regadio. Mourão está à beira a Alqueva plantado, mas não tem rega para os agricultores que têm lá propriedades agrícolas. Essa tem sido uma luta, inclusive no anterior governo pugnámos, através dos nossos deputados, por uma inclusão no Orçamento de Estado, no plano da expansão do bloco de rega de Mourão para Mourão e para a Granja, o qual foi chumbado, não foi incluído no Plano Nacional de Regadio. Eu fico a pensar, mas então para que é que querem que nós existamos? Ou seja, perderam 1/3 do vosso território para meter lá água a qual vocês não têm acesso. Não temos acesso, ou seja, nós temos a água à nossa frente, mas não temos bombagem de água para as culturas agrícolas. João, tu estás a viver num paradoxo, porque ainda há bocadinho disseste que eu não tenho problemas com água, mas afinal a malta do Regadio... Eu sou tão justo e sincero que olhei no global. Mas de facto é uma particularidade e mais, até se podia dizer que foi um erro de cálculo na altura, mas depois tenho os vizinhos e bem a verem esses projetos lançados primeiro que eu, que é Moura e bem, Reguengos e bem, e Mourão, que sofreu. Pronto. Não sei se querem que nós definhamos lá no meio do Alentejo, sozinhos a apanhar sol. Bem, mas eu tentarei dar o meu melhor para inverter esta situação. Muito bem. João Fortes, Presidente da Câmara Municipal de Mourão. Presidente agora, porque quando cá vinhas antes, ainda não eras Presidente e já conversávamos sobre essas coisas. Obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado. Foi um gosto receber-te e a ver se começamos a agendar mais vezes visitas tuas aqui. Obrigado. Mas como estás lá de volta das coisas de Alqueva. Tentar meter água
meter água. Obrigado a si que nos acompanhou também em mais um Isto é o Povo a Falar. Este que foi o programa pontapé de saída desta semana. Já sabe, pode rever esta e outras conversas subscrevendo o YouTube do Isto é o Povo a Falar. O canal do YouTube, vá lá, clique no sininho também para receber as notificações e visite também as nossas redes sociais. É importante o seu apoio, seja no Instagram, seja no Facebook, para conseguirmos alavancar o algoritmo. O resto, uma boa noite. Até amanhã, quando consigo. Obrigado.